Jerusalém, século X a.C. Os registros bíblicos apontam que Salomão nasce nesta época, filho do grande rei de Israel, Davi. E chamou o seu nome de Salomão. Mas não é a primeira escolha para a sucessão do trono. Salomão é o quarto filho na linhagem para herdar o reino de Davi. Os pais de Salomão, a gente conhece o Davi e a bem famosa Batseba, né, que era a esposa de Urias, né? Ele teve uma relação com ela enquanto ainda Urias estava vivo. Acabou cometendo até um assassinato. Quem vai morrer por conta do erro que você cometeu? Urias. Então, foi uma relação bem complicada que deu à luz, né, Salomão. Porém, aqui entra o que nós chamamos a presença de Deus e a escolha divina. O que eu fiz vai ser sempre falado e até usado contra mim. Mas o que importa, meu filho, é que eu me consertei com Deus. E como prova que Ele me aceitou, Ele te escolheu. Uma vez que o rei é coroado e é ungido com azeite de oliva, então ele já é rei mesmo, que de acordo com a Bíblia, ele não era mais velho. Salomão também é chamado por outro nome. Salomão deriva de uma palavra chamada shalom, é paz em hebraico. Ele também se chamará por outro nome. Jedidias. Amado por Deus. Então é muito interessante que Salomão, além de ser paz, ele é o amado do Senhor. A unção. A cerimônia que consagra Salomão como rei ocorre em um local muito importante naqueles tempos. A fonte de Gion. Como mostra a repórter Denise Odorice. Esse túnel é impressionante, ele está muito bem preservado e quando havia o reinado de Davi, ele era usado para transportar água da fonte de Gion até a cidade de Jerusalém. Gion era a única fonte de água de Jerusalém e era por aqui que essa água era levada para abastecer a cidade para os moradores. Ele tem 150 metros de extensão, é muito estreito e a gente está andando por aqui porque houve a intervenção nos tempos modernos para que a gente possa conhecer a história, mas é claro que não havia iluminação e ele estava preenchido pela água. A gente passa por aqui hoje, mas a gente tem que imaginar como era naquela época e isso é realmente emocionante pensar que a gente está passando por aqui onde já houve tanta história. Mas o futuro rei não precisou passar por um túnel tão estreito. Levem com vocês os meus servos. Façam o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Gion. É um momento de tensão. Davi estava com idade avançada e doente. E um dos filhos dele, Adonias, havia aproveitado para se autoproclamar rei. Assim como Deus me concedeu o privilégio de poder reinar no lugar do grande rei Davi. Sei que ele vai me conceder o entendimento necessário para ajudar cada um de vocês e suas famílias a prosperar e ter uma vida feliz. Adonias, ele junta um grupo que apoiava ele em ser rei de Israel. Não esperam que o rei Davi morra para ele ser coroado. Ele levanta uma festa, abate bois, ovelhas, comem e bebem e todos dizem
Adonias, rei de Israel. Mas claro, sempre Deus é que cuida de toda a sucessão. E aí, nesse momento, a mãe de Salomão fala: você prometeu a Salomão, meu filho, né, o trono. E aí ele vai mudar tudo isso, ele vai tomar a decisão de entronar Salomão. Batseba, eu juro que assim como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, que ainda hoje eu vou cumprir o juramento que te fiz em nome do Senhor, Deus de Israel, que o seu filho, que Salomão, reinaria depois de mim. Então, a gente poderia pensar que essa escolha é uma escolha política, mas não é. No final das contas, é Deus que escolheu e colocou Salomão. Depois de saber das atitudes de Adonias, Davi dá a ordem. Salomão deve seguir para a fonte de Giom e ser coroado. Davi manda que ele suba na mula do rei, ou seja, subir na mula do rei não é somente montar num cavalo, é sinal de que de agora por diante o rei permitiu que ele tomasse o poder e eles vêm até aqui nesse local, onde estamos no Gihon, Geom em português, e aqui ele vai ser ungido por sacerdote. Que Zadok e Natã o unjam como rei sobre Israel. Mas passava aqui. Passava aqui, aqui tinha água. Aqui eles já podiam pegar água. Aqui já podiam pegar água. A escolha deste cenário tem um significado. Era um lugar onde todos se encontravam e aqui que passavam as notícias do que estava acontecendo no grande mundo para o subúrbio. Porque em tese eles vinham aqui para pegar água para casa, para a cidade, mas encontravam, já trocava informação. Trocava informação, todo mundo sabia quem casou, quem separou, tudo que está acontecendo na cidadezinha, esse era o lugar, essa era a central de informações. Na cerimônia, um elemento importante, fundamental para a vida naqueles tempos e valorizado até hoje. O óleo de oliva da unção. O azeite. Estamos bem ao lado de uma prensa de azeite antiga. Era nesse equipamento quase artesanal, né, feito de madeira, de pedra, que se extraía o óleo das azeitonas. Como ele funcionava, o Ariel vai explicar pra gente. Joga as azeitonas aqui e começa o processo de amassar as azeitonas. A espécie de massa de azeitona passa por uma prensagem. Na verdade, ainda não é azeite. Ainda não é. Começa a sair aquele suco de azeitona. Depois de uns dias, esse suco de azeitona, por um processo natural, se divide em dois, em água e em azeite. Então, quando o óleo está por cima, é isso que você colhe e aí temos o azeite. Você pode utilizar, inclusive, o purê que falamos, para medicinas, para sabonete, cosméticos. Um azeite extraído desta forma iria marcar a vida de Salomão. Vai ser utilizado para unção de reis. E aí vem a palavra ungido, Mashiach, Messias, ou ungido. Ungido com quê? Com azeite de oliva. Quando Salomão é ungido no Gihon, ou seja, também com a cerimônia onde se colocava na cabeça azeite de oliva. Então, toquem a trombeta e digam: Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! A sabedoria. Salomão herda o reino de Davi ainda jovem, um território extenso e fortalecido.
Davi estende o reino dele praticamente desde o rio Eufrates até a cidade de Gaza, ou seja, um reino imenso. Muitos povos que eram dominados por Davi e mais tarde por Salomão pagavam tributo a eles. O rei Davi, ele foi um rei muito poderoso, muito grande aos olhos de Israel. Então, como eu vou me tornar o próximo rei? Ele tinha talvez um medo, uma dificuldade grande nesse sentido. Na verdade, eu acho que eu não sou digno. Mas quem diz que Deus escolhe quem é digno, meu filho? De acordo com relatos bíblicos, é nesse momento que Salomão toma uma atitude decisiva. E é nesse contexto que a gente encontra Salomão buscando a Deus num local sagrado chamado Gibeão. Gibeão é o local onde ele vai oferecer sacrifícios de animais a Deus. Isso foi muito interessante porque é o momento de, ao mesmo tempo, adorar, celebrar e reconhecer que somente Deus pode fazer todas as coisas. Então ali já começa esse jovem Salomão, cerca de 20 anos, com toda essa insegurança, o reino cai na mão dele, ele tem que cuidar de tudo isso. Como ele estava muito desorientado e no meio dessa confusão e o irmão se proclamando rei, ele diz assim, vou buscar a ajuda de Deus. E ali à noite ele então tem um sonho. E em sonho Deus aparece para ele e faz uma proposta para ele que não aparece em lugar nenhum da Bíblia, só Salomão recebeu isso. É interessante, né? Essa história é fascinante, fantástica, porque é como a história, né, que vem Deus e fala para você, pede o que você quiser. Provavelmente uma pessoa normal ia pedir, sei lá, coisas materiais. Ele não pede riqueza, ele não pede longevidade, ele pede sabedoria para lidar com as pessoas. Então, ele tem essa responsabilidade, essa humildade de chegar a Deus e pedir por sabedoria. Então, Deus olha com muito bons olhos. Salomão passa a demonstrar o dom recebido de Deus de forma surpreendente. Nós sabemos que o primeiro episódio importante que demonstra a sabedoria de Salomão são duas mulheres que reclamam um filho como o seu. Cada uma tem uma filha numa diferença de algumas horas, uma perde o seu filho e tenta pegar o filho da outra. Então chegam para o rei, uma fala, esse filho é meu, a outra fala, não, é meu. E as duas começam a discutir. A propósito, essas duas mulheres, elas são descritas na Bíblia como duas prostitutas. O que vem mostrar que no reino de Israel, mesmo uma pessoa do mais baixo escalão social, ela podia pedir a ajuda e o julgamento do rei de Israel. E é nesse momento que Salomão faz algo impensável, mas é parte de mostrar essa sabedoria que está acontecendo. Ele pede uma espada, porque ele vai cortar a criança no meio e dar uma metade para uma mãe e uma metade para outra. Ele tinha certeza que a mãe verdadeira, ela ia se compadecer, ia dizer, não, entrega o filho todo para outra, enquanto a outra, que não era a mãe verdadeira, falou, de vida nem eu nem ela. Até hoje em dia se utiliza o conceito, pelo menos em Israel, e eu sei que em muitos lugares do mundo, o julgamento salomônico. Então, vamos pensar por um momento, 3.000 anos que a gente está utilizando ou conhecemos essa história para adaptar a nossos dias também. E tudo começou com a sabedoria do rei Salomão. Mas os relatos bíblicos contam que Salomão não recebeu apenas sabedoria. Então eu vou te dar a sabedoria, como não houve em lugar nenhum, e junto com a sabedoria eu vou te dar a riqueza, como não houve até hoje em Israel e não vai haver de novo. Você vai ser o rei mais sábio e mais famoso de toda a humanidade. E ele fala, e se você continuar os preceitos do seu pai e me respeitar e não adorar
outros deuses, o povo de Israel vai ser edificado e eu vou estar sempre com o povo e você vai continuar muito forte. Quando Deus entrega para ele uma riqueza, ele está também entregando aquilo que vai ser uma futura demonstração do real coração de Salomão.